E aí agora eu vou passar a voz para ele aí, para ele se apresentar e conversar um pouquinho com a gente aí sobre o nosso curso aí, tá certo? Renan, a palavra contigo aí, desde já eu agradeço pela disponibilidade e por você estar aqui compartilhando esse conhecimento aí com a gente hoje, beleza? Beleza, Rafael. Boa noite aí, pessoal. Desculpa pela webcam. Até tentei ativar ela aqui. Ela estava até funcionando. Nós fizemos uns testes aí, né, Rafael? Final de semana, mas na hora que é para valer, sempre tem um problema ou outro, É verdade. né? Mas desculpa aí, obrigado pelo convite. Vamos ver se eu consigo passar alguma coisa para o pessoal aí. O pessoal consegue entender, ter mais uma ideia prática, né, do que é o PCP. Porque a gente teve na E, faculdade e eu, particularmente, nós tivemos professores diferentes, mas que ajudou a sim, gente bastante aí foi, no meu caso particular, foi um professor que ele tinha muita prática em indústria, então a gente conseguiu visualizar muito bem essa questão do PCP. Espero que dê uma certo, clareada para vocês aí também. com Mas eu me certeza. chamo Renan, nasci em Contagem, vim para São João del Rei com meus 12 anos. Na verdade, eu vim antes, acabei mudando, fui para algumas outras cidades, voltei para São João, finalizei meu ensino médio aqui, fiz o curso de engenharia de produção. Logo que eu fiz o curso, já no meu sexto período, consegui uma vaga de estágio na empresa que eu estou hoje em dia e eu fui contratado. Mais na frente eu vou contar um pouco melhor sobre. Mas eu vou seguir aqui um pouco da diretriz do Rafael para apresentar para vocês um pouco a empresa. Ele pediu para eu falar um pouco da empresa, onde que ela está localizada e os principais produtos. Então, a empresa que eu trabalho, onde eu fiz estágio também, é a MG Brasil. Ela está situada em São João del Rei. Ela tem também uma sede em Nazareno. Ela é uma metalúrgica. Não sei se vocês sabem a diferença de metalúrgica e siderúrgica. No nosso caso, é metalúrgica porque ela produz vários tipos de metais. Ela não produz o aço, diferente da siderúrgica. Então, a gente trabalha com alumínio e tem o alumínio combinado com mais tipos de metais, que seria o cobre, o ferro, o estrôncio, enfim, uma infinidade de metais. Eu até deixei o site da empresa aberto, vou compartilhar para vocês aqui. Então, ela está localizada na cidade de São João del Rei e Nazareno, sendo que a nossa planta aqui de São João del Rei, que é onde eu trabalho, ela é produtora de liga especial de alumínio, óxido de tântalo e nióbio. Já a planta de Nazareno, que eu comentei com vocês, ela é responsável pela produção do concentrado de espodumene e tântalo, feldespato e o estanho proveniente da cassiterita, que foi um dos principais motivos da sede ser aqui em São João del Rei, porque quando a empresa começou em 1950, se eu não me engano, precisava de uma mina, e em Nazareno tinha essa mina rica em cassiterita, e da cassiterita a gente extrai o estanho. Por isso que ela veio aqui para a nossa região aqui, onde a gente está. Ela é uma empresa do Grupo MG, ela tem a sede na Holanda, e a gente tem filiais em vários países. Aqui no Brasil, né, onde está situado aqui em São João, a gente tem na China, nos Estados Unidos, no México, no Reino Unido, enfim. São vários países aí que tem a nossa marca. Eu vou compartilhar a tela aqui, ver se eu consigo, do site da empresa. Ô, Renan, boa noite. Boa noite. É a Daiane que está falando. Oi, Você Daya. sabe falar se a CBA de alumínio é parecida com a sua empresa, a produção? CBA? Isso. A Ou você não CBA é conhece mais ou da empresa? menos. A gente vende para a CBA. A CBA é nossa cliente nossa aqui. A gente vende material para eles. E a gente compra, para você ver como que é, a gente compra o alumínio primário da CBA, produz uma antiliga para a CBA e a gente vende para eles, entendeu? Eu acho que eu compartilhei errado aqui, não foi? Eu acho Deixa que eu deu ver. certo, Renan. Tinha dado certo? É, pode testa aí de novo que eu te falo. Isso, tá carregando aí, apareceu o site, Apareceu? apareceu. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade de entrar mais a fundo aí, o site é esse aí, ó, mg-br.com.
ou se não, só digita no Google MG Brasil. Então, vou começar para vocês do setor onde eu trabalho em si, né, que é na planta de alumínio e na planta de químicos, onde a gente é responsável pelo planejamento dessas duas áreas. Vou abrir aqui só um exemplo aqui de refinador de grão. A Dayana perguntou aí da CBA. A CBA é um dos nossos maiores clientes aí de refinador de grão. Então, vou dar uma lida rápida aqui sobre o refinador de grão. Ó, diferentes relações em titânio e boro ou entre titânio e carbono. Então, os principais produtos que a gente vende de refinador de grão é o que a gente chama de Tibal, e aí ele tem várias variações. Tem Tibal 5.1, Tibal 3.1 e Tibal 5.02. Qual que é a diferença? É a porcentagem de titânio e boro. O Tibal 5.1, ele tem 5% de titânio e 1% de boro. O Tibal 3.1 tem 3% de titânio e 1% de boro. O Tibal 5.02 tem 5% de titânio e 0,2% de boro. E a gente também tem um tial que a gente fornece, só que só o tial em si, ele não é um refinador de grão puro, a gente sempre precisa adicionar esse tibal na liga. Então, a seleção do refinador mais apropriado para ser utilizado, ela leva em consideração o tipo de liga a ser tratado, a quantidade de refusão alumínio secundário utilizado no processo do cliente, tamanho de grão final objetivado, bem como práticas de fusão e vazamento de cada processo. Aqui tem umas outras informações que é mais de curiosidade mesmo. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês acessam um site que tem vários aqui. Eu vou dar mais alguns exemplos mais para frente. Mas, na verdade, o que a gente vende mesmo? A gente vende uma antiliga de alumínio, por isso que nosso setor é chamado de antiliga. Por quê? Porque ele não é o produto final da empresa. A gente vende um material que tem teores de titânio, igual eu falei do Tibal, que é titânio e boro, a gente tem estronço alumínio, a gente tem cobre alumínio, a gente tem ferro, silício alumínio, a gente tem silício alumínio, enfim, uma infinidade de produtos que ela vai ser utilizada como matéria-prima para outros clientes, como exemplo aí da CBA. Depois, se tiver curiosidade de entrar, a gente tem os nossos maiores fornecedores, nossos maiores clientes, na verdade, CBA, Nobel Spinda, tem a Alcoa Itatsuma, tem a Lubar, que está no Pará. Então, assim, a gente tem vários clientes grandes que utilizam da nossa matéria-prima e que todos vocês já devem ter contato. Por exemplo, a CBA compra um tibal nosso para fazer a folha de alumínio da caixa de leite. Tem uma outra empresa que compra o alumínio nosso para fazer chapa de ônibus, essas chapas que a gente tem em ônibus. Outra compra para fazer perfil de janela, para fazer rebite. Outras compram para fazer roda para a empresa automotiva, como um dos clientes nossos tem a Texid fabrica peça para a Fiat. A gente vende para a Motor Honda, inclusive, para a Ford. Então, assim, a gente tem grandes clientes aí que atuam nesse ramo do alumínio. Vamos pegar algum outro aqui. Pegar essa liga mecânica. A liga mecânica, ela já é um pouco diferente da antiliga. Por quê? Ela não é utilizada como matéria-prima. Ela já é como se fosse o nosso produto final, entre aspas. Por quê? Esse material nosso, a gente vai mandar ele para a empresa vai fazer só a trefilação dele. Ela não vai colocar esse produto nosso em mais processo nenhum deles. Apenas em trefila. E aí vai fazer cabo de rede, de energia elétrica, né? Um dos principais produtos nossos aí nesse ramo aí seria as ligas mecânicas. E a gente tem também um desoxidante, que a gente vende para a indústria do aço. O cliente nosso aí que vocês devem conhecer a empresa também é a Gerdau. Gerdau compra o nosso material para retirar o oxigênio da liga dela. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A MG Brasil fornece ligas mecânicas das séries 1000, 4000, 5000, 6000, com a finalidade de produção de parafusos, rebites, varetas de solda e cabos de transmissão de energia elétrica. No processo da produção do aço, é necessária a remoção do oxigênio residual, o que eu disse para vocês aí. O alumínio é utilizado nesse processo, dada a sua alta afinidade pelo oxigênio, formando óxido de alumínio, que serão retirados do banho através da escória. Enfim, depois vocês entram aí com mais calma, com mais tempo, que vocês vão ver que é bacana mesmo, é muito interessante isso. E além do alumínio, da planta do alumínio, a gente também é responsável pelo planejamento da planta química, que a gente produz os óxidos de tântalo e nióbio.
Então, o que que é o tântalo e o que que é o nióbio? São metais extremamente caros também. O tântalo, ele é usado na produção de ferramentas de corte e metais especiais, com elevada resistência ao desgaste e altas temperaturas, indústria eletrônica, capacitores e semicondutores, equipamentos de processamento químico resistentes à corrosão, mercado óptico, enfim. E o nióbio se destaca pela versatilidade. É um metal leve e dúctil, agrega valor quando ligado por aumentar a resistência térmica, resistência à abrasão e à corrosão dos materiais. Então, são duas plantas na mesma empresa, mas elas são completamente diferentes. Para o alumínio, a gente precisa basicamente do alumínio e do elemento que a gente precisa adicionar a ele, seja o silício, seja o cobre, enfim, o ferro. Já da planta química, não. A gente utiliza mineral e desse mineral a gente extrai o tântalo e o nióbio dele. Um mineral que a gente utiliza para a gente extrair, né, e tirar o tântalo e o nióbio, na verdade é óxido de tântalo e óxido de nióbio, é a columbita. A columbita tem cerca de 55% de tântalo e 55% de nióbio, desculpa, e 5% de tântalo. Então, a gente adiciona esse minério nos tanques, a gente adiciona ácidos, HF, sulfúrico, e depois tem um diluente que é o MBK. O MBK é responsável por tirar a mesma fase do tântalo e do nióbio, ela consegue separar. Depois tem uma outra fase de precipitação, assim, é bem extenso, é só uma ideia mais geral aí para vocês, e aí a gente consegue tirar esse óxido tântalo e nióbio, que são vendidos para outras empresas. Aí normalmente o tântalo e nióbio é exportado. O único cliente nosso de mercado aqui nacional que compra o nióbio é a CBMM. A CBMM está em Araxá. Ela é a maior produtora de nióbio, só que ela precisa de um nióbio que ela não consegue fabricar, então a gente fabrica para eles. Mas o restante do material é todo exportado, e é um setor aqui da empresa que está passando por um momento muito difícil de crise, justamente por isso, pelo coronavírus, e como é todo o material exportado, como começou lá para a China, para a Ásia, depois foi disseminando para a Europa, e os nossos clientes são naquela região, atrapalhou muito a planta química nesse sentido. E como é um material muito caro, então a empresa perde muito por ter esse material em estoque. Alguma dúvida aí? Tá dando para entender? Tá muito rápido? Não, tá tranquilo. Explica, Renan, para o pessoal e até para mim também, quando você fala planta, quer dizer que é o setor produtivo, né, da É empresa a que é indústria. responsável por esse Isso. processo, né? Isso mesmo, a indústria. É onde você tem todo o maquinário, onde todos os Uhum. operadores ficam engenheiros, ficam os operadores, ficam líderes de produção. É onde começa e finaliza todo o processo. E aí você tem duas plantas, né? Tipo assim, são recursos Isso. maquinários para um tipo de processo e recurso maquinário para outro tipo de processo, né? Que é um São para processos alumínio. totalmente Ah, sim. diferentes. Isso. Sim. Ah, Só sim. para vocês terem uma ideia aí, para a gente fabricar isso, perguntou aí a Dai Gomes, são dois setores mesmo. Hum. Só para vocês terem uma ideia, o alumínio, para a gente ter uma batelada, que seria um lote padrão de 1.000 quilos de um produto de alumínio, em 40 minutos, 1 hora, ele fica pronto. Agora, para você ter a mesma quantidade de tântalo ou de nióbio, demora 7 dias. Nossa, é bem diferente. Então, só por isso já vê que são processos totalmente diferentes, porque, na verdade, na planta química, você tem que fazer a lixiviação do material. Então, só para você pegar o minério, você tentar já começar a extrair dali o nióbio ou o tântalo, você já demora, são Uhum. 4 a 5 dias, só nesse processo que a gente chama de digestão, que é o primeiro ponto dessa planta química. Depois vai para a Uhum. extração, onde você faz a separação do tântalo e do nióbio, separa as duas fases, depois vai para a precipitação, que é onde você forma o material. Aí você vai ter o Ah, sim. material em si. Então, esse processo todo demora em cerca de 7 dias. Nossa, é bem É, diferente, né? pois é, e paralelo a isso também é interessante que a planta nossa lá, a planta química, a gente utiliza alguns insumos que depois ele é utilizado para fabricar um sal que a gente utiliza na planta do alumínio. Então, assim, é bem sustentável Uhum. nesse sentido. Bacana. A gente importa um pouco, porque assim, a demanda lá que a gente tem não supre Uhum. totalmente, mas Sim. uma parte a gente consegue aproveitar internamente, entendeu? Então, assim, já é uma redução de custo que a gente já tem nesse sentido.
É verdade. Ótimo. né? É, Então, acho que assim, no geral da empresa, pode falar. não, só perguntar assim, reforçar. Aí você falou que a empresa praticamente, então, ela fornece não um produto final, né? Mas sim um componente, né? De um outro É, produto final, né? De outras empresas, basicamente, né? isso, é como se fosse a gente fornece uma matéria-prima para essas empresas maiores aí. Igual a Daiane citou o Uhum, exemplo da CBA. A gente compra o sim, alumínio primário deles, adiciona ligas, né, alguns sim. elementos, alguns metais e fornece para ele de volta. E aí ele vai Ah, usar, por exemplo, a gente vende 100 toneladas por mês para esse cliente, por exemplo. Ele vai utilizar no uhum. processo dele, porque ele tem fornos muito maiores que os nossos, né? Então ele vai utilizar nesse processo aí, é muito pouco que ele vai adicionar na liga dele. Ah, Para sim. então ele fazer as chapas, fazer tarugo, enfim, aí já é para Uhum. mandar já para a indústria, para já fabricar mesmo o produto final, entendeu? Certo. Uhum, entendido. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí até aqui? Quiser perguntar alguma coisa? Acho que tá tudo certo, Renan. Pode caminhar. Tá, beleza. Então vamos lá, falei um pouco da empresa aí, de como que funciona, né, mais ou menos. Depois eu Sim. vou mostrar para vocês o plano de produção na hora que chegar mais na parte do trabalho nosso aqui em si. Eu peguei o plano de produção do alumínio, que ele é mais complexo, para vocês verem como que ele funciona. Uhum. Depois o Rafael pediu para falar um pouco da trajetória, como que eu entrei na empresa, se eu fiz o processo seletivo, como que foi o processo e qual período que eu estava. E depois a aprovação, qual setor que eu trabalhei durante o estágio. Então, eu tentei o processo lá em setembro de... Na verdade, eu entrei na empresa, né, em setembro de 2013, só que eu tentei o processo desde abril, junho, julho, mais ou menos, foi na metade do ano, mais ou menos, que eu Uhum. consegui o primeiro processo seletivo que eu tentei na empresa. E foi engraçado, é uma coisa que eu até falo para vocês, e vocês nunca desistirem, porque eu fui a primeira vez, foi para um setor de suprimentos que eu tentei a vaga de estágio, me cadastrei no vagas.com, vi, ó, tá uma vaga de emprego aqui perto. Eu trabalhava antes, já tinha saído do meu serviço, que não tinha nada a ver, né, diga-se de passagem aí, mas saí e já estava procurando estágio, mas já queria alguma coisa na área. Aí vi a oportunidade, fui para um setor de suprimentos, não consegui, não fui aprovado. A empresa guardou meu currículo, teve uma nova oportunidade lá de entrevista, foi na planta química, inclusive, não consegui, porque a planta química tinha entrado em férias coletivas por 4 meses, estava numa crise danada, e aí teve uma demissão em massa, e acabou declinando esse processo meu de estágio. Aí foi uma terceira vez com o setor de manutenção, que ainda bem que eu não consegui, porque numa manutenção é um setor muito complicado, também não tem perfil para estar no setor de manutenção e não consegui. E aí, por fim, fui para a quarta vez fazer uma entrevista lá, e aí sim eu consegui o setor de produção. Aí é onde eu estou até hoje. Na verdade, eu entrei na área de processo, fazer diversos levantamentos de dados para ver, por que essa corrida deu ruim, por que esse lote deu ruim, qual que foi o motivo, foi o sal, foi algum erro operacional, não cumprir o procedimento, então, assim, ficava mais por essa parte. Tinha um engenheiro, era supervisionado por esse engenheiro, e foi aí que eu comecei a desenvolver, a aprender um pouco dos processos da empresa. E aí depois aqui ele me perguntou, né, também como que foi o processo seletivo. Foi a dinâmica de grupo, cerca de 20 pessoas. Dessas 20 pessoas tiraram 4. Dessas 4 aí nós fomos para a entrevista, né, até que foram escolhendo. Como eu falei, eu não passei da primeira vez, depois eu não precisei passar mais por dinâmica, foi apenas entrevista. Eu já ia entrevista direto com o gestor da minha vaga. E eu estava no sexto período. Entrei no processo na área de processo. E aí, o estágio meu era de manhã, ficava de 7 até 2, almoçava na empresa, tinha uma bolsa de estágio, um cartão alimentação. Como eu sou de São João, para mim, estava excelente. E até porque aqui na nossa cidade, o Rafael sabe muito bem disso, não tem muita indústria, então não tem como É. se atuar muito. Aqui, na verdade, tem duas metalúrgicas, que é onde eu estou, e tem a Bosel também. Fora isso, eu teria que ir para fora. E você fazendo graduação numa cidade, você trabalhar em outra é bem complicado, né?
Tem pessoas que conseguem, não sei se eu conseguiria, ainda bem que Deus me ajudou e eu consegui arrumar um emprego aqui mesmo, um estágio, porque para você concluir a faculdade trabalhando, tinha pessoas na nossa sala aí, o Rafael deve lembrar, fazia estágio em Ouro Branco e estudava aqui à noite. Chegava atrasado todo dia, voltava, chegava 2 horas da manhã em casa para acordar às 7, para parar às 5 e para estudar. Então, assim, era bem complexo, bem difícil mesmo. Tem umas pessoas que são merecedoras também, porque batalharam muito. Porque realmente é difícil estudar e trabalhar. Não sei se alguém aí trabalha e estuda, da Com pessoal da certeza, sua turma aí, Rafael, mas eles com devem certeza. saber o quão difícil é, né? É, E aí depois, aí outro motivo, que se vocês não devem desistir, o estágio, o nosso estágio aqui, ele dura no máximo por 2 anos, então a cada 6 meses ele é renovado. E aí quando eu estava com 1 ano e 2 meses de estágio, surgiu uma oportunidade no PCP. Eles me transferiram para lá, eu era estagiário ainda, e o rapaz que trabalhava lá no PCP estava para sair, estava para ir para outro setor. Na verdade, ele ia mudar de empresa, depois acabou só sendo transferido de setor. E aí, o meu supervisor, na época, ia sair de férias, não tinha ninguém para fazer o serviço dele, me colocaram lá. E aí, quando ele saiu de férias, assim, pelo pouco tempo que eu estava lá, pelo que eu fiz, até que eu desempenhei um bom trabalho, e eles me contrataram logo depois que ele voltou de férias. Já estava com 1 ano e 11 meses de estágio. Meu estágio ia vencer em outubro, e aí em setembro eles me contrataram. Então, assim, vocês também não desistem, não, segue firme, tanto na entrevista quanto depois na empresa, doe o máximo, você dê o máximo, porque uma hora a oportunidade vem. tem que Eu mostrar sei também que você tem que serviço, né, estar. Renan? Tem, nossa senhora, você tem, faz de tudo, viu, estagiário faz de tudo. O bom é isso, que você aprende. E o bom da empresa aqui também é É. que o estagiário tem responsabilidade de funcionário. Não é Hum, apenas igual o pessoal acha, ficar carregando papel de um lado para o outro. Não, não tem nada disso, não. Ali você assume responsabilidade mesmo. Você faz apresentações, você faz levantamento de dados para reuniões gerenciais. Então, assim, é um trabalho que exige muita responsabilidade, pelo hum, menos aqui. Eu não sei em outra empresa porque eu não cheguei a trabalhar, mas pelo que eu converso com uhum, algumas pessoas, é a mesma coisa também. Então, é, você tem que se dedicar mesmo e não é fácil ter oportunidade. Hoje em dia o Rafael sabe muito bem também, quem formou conosco, poucas pessoas estão empregadas, né, Rafael? O mercado de trabalho é, está muito difícil, né? tá muito difícil. Tem que Então, assim, dedicar tem que bastante, dedicar né? Mas Aproveitar as oportunidades. faculdade, exatamente, fazer o que puder de serviço, de atividades extracurriculares, façam cursos, participem de projetos, enfim, façam o que vocês puderem, porque toda experiência conta, toda É, experiência é válida, né? com certeza. Tá, oportunidade de contratação, isso já falei, Peraí, você quer perguntar, pode Dai? falar. não é só uma observação. Infelizmente, as empresas que vale o QI, né? Então aí fica mais difícil ainda a gente conseguir entrar, né? A questão do QI, Renan, né? Que às vezes as Isso é pessoas verdade. entram, né? Não são todos os casos, não, mas tem. O meu caso não teve, eu não tive nenhum conhecido na empresa, não. Mas acontece, isso aí a gente não pode negar, não, porque se tiver um conhecido na empresa, é claro que você vai ter vantagem em relação aos outros. Mas tem muita, assim, Principalmente cargos importantes. mas eu acho É, que no caso do estágio, assim, para quem começa, geralmente as empresas elas fazem, né, um processo seletivo em geral. tem. Não, Assim, estágio, já, o processo de estágio é muito difícil ter, assim, um QI. é, É mais complicado, mas de qualquer forma ainda tem, existe no é, mercado de trabalho, tem muito disso, tanto para estágio quanto para funcionário, para cargo mais alto, sempre tem, uhum. Mas né? não Mas pode, assim, se dediquem porque sempre tem as exceções, em todo caso tem uma exceção, né? Então não pode só pensar nisso não, porque senão você não vai para frente, né? Você não desenvolve, aí você é, fica plantado onde você está, você desanima e aí não cresce, né? Eu acho que é o que ninguém quer. exatamente. Vamos ver aqui, tá, a oportunidade de contratação, e aí atualmente você está no mesmo setor que você fez o estágio? Não, eu comecei na área de processos, né, depois que eu fui para o PCP. E aí agora que eu vou mostrar para vocês aqui, qual a principal função, objetivo do setor, as principais atividades.
Então, vamos lá. Eu estou no PCP, a gente elabora o plano de químicos e alumínio, como eu disse para vocês. E, assim, o nosso setor, ele é um dos pilares. Por quê? Eu vou falar um pouco do alumínio, depois eu falo um pouco dos químicos, porque o processo é diferente, então, na verdade, tudo que envolve o planejamento, tanto das duas áreas, é diferente. Uhum. No caso do alumínio, a planta nossa do alumínio, ela é uma produção puxada. Por quê? Ela é puxada pelo comercial. O comercial nosso, ele alimenta uma tabela de vendas que é baseado nos feelings que eles têm de clientes ou de pedidos confirmados. Então, eles passam isso para a gente, essa previsão para o mês seguinte, sempre no final de cada mês, e eles já fazem um também para o ano inteiro. Mas, assim, o mais exato que eles têm é sempre no final esse mês, por exemplo. A gente já começou a elaborar o plano desse mês de maio. Eles mandaram para a gente no final de abril, e a gente já começa a elaborar. Então, a gente pega a produção nossa, né? Na Ô, verdade, a Renan, previsão de vendas. Oi. só te interromper um pouquinho, só para fazer um link, né, com o pessoal aqui. Essa questão da produção puxada é aquela questão lá do Lean Manufacturing, né? É a questão de, no caso, o cliente puxa essa produção aí, Isso. ou é baseado em uma previsão de demanda Não, um pouco dos dois. dos Por quê? dois, né? Porque é um pouco dos dois. Porque se o cliente não puxar, a gente não vai produzir. Ah, sim, Entendeu? Se o certo. cliente não tiver a demanda, a gente não vai produzir, Uhum. nós vamos ficar parados. Que é o Ah, diferente dos químicos. Os químicos é uma produção empurrada. Por quê? Se um cliente pediu 10 quilos de nióbio, por exemplo, a gente vai produzir uhum. o tanto automaticamente. Então, a gente automaticamente vai ter um material em estoque que o comercial precisa empurrar para os outros. Precisa Ah, vender, sim. entendeu? Então, não tem Uhum. jeito. De qualquer forma, eu tenho que produzir, na questão dos químicos. Do alumínio, Uhum. não. Se eu não tiver demanda, eu não preciso produzir. Não precisa produzir. Mesmo que o Não, e já processo em si é aconteceu. rápido, né? É rápido, exatamente. Você tem uma Ah, resposta rápida. Já dos químicos, não. Por exemplo, um cliente pediu 10 toneladas. hum. Essas 10 toneladas saíram ruim, fora da especificação dele. O que, que a gente tem que fazer? Produzir mais. Você produzindo mais nióbio, você produz mais tanto, então você aumenta seu estoque, que fica parado. Uhum. Aí você precisa empurrar isso para o mercado, entendeu? Entendi. Uhum. Ah, sim. Parece que o Marcos quer fazer uma pergunta, Renan. Pode falar, Pode Marcos. falar. Deixa eu ver. Rafael, Oi. Espera aí. Você está dando interferência, Marcos. o prazo, a curto prazo, Ô, tá me Marcos, ouvindo? Oi? eu não... repete sua pergunta, porque a ligação falhou aqui, a sua voz. Marcos, você está me ouvindo? Ah, vai Ele vai escrever, escrever aqui, beleza. ó. Como que funciona sobre a questão assim, do estágio? Simplesmente a partir de tal período, ou a qualquer momento, simplesmente você pode chegar nas empresas, espalhar currículo, já olhando sobre a parte do estágio. Tá, na empresa aqui específica onde eu tô, o ideal é que eles recrutam normalmente pessoas a partir do sexto período. Por quê? Do sexto período até o décimo, que é normalmente o tempo de graduação, são os 2 anos obrigatórios do estágio, certo? E além disso, no sexto período, você também já tem uma experiência maior, né, de faculdade. Porque você entrar talvez no primeiro, no segundo é importante, estou falando que não é. Mas você está meio cru ainda, você ainda não tem experiência de teoria em si. A partir do sexto, você já começa a ter umas matérias mais específicas do curso. Então, assim, eu acho que é o momento ideal para você entrar no estágio, a partir do sexto, sétimo. Agora, quando você está para formar também, não é o ideal. A empresa também não costuma pegar estagiário nessa fase do curso, não. Por quê? Você já está perto de formar. Então, às vezes, a empresa te passa lá todo o serviço, você aprende todo o serviço para você ficar pouco tempo. Você fica 2, 3 meses, 6 meses, um ano no máximo, e aí para a empresa acaba que não vale a pena, porque
curto espaço de tempo que ela vai ter com você, com a mão de obra, porque quando você entra numa empresa, é pelo menos uns 6 meses para você pegar o serviço em si, pra você ter confiança de desempenhar, desenvolver suas atividades. Então, assim, quando você está mais perto de formar, já é mais complicado da empresa contratar. O ideal é quinto, sexto período. Respondido? Bacana, entendi. Entendeu? Uhum. Ô, Renan, só ver aqui o Marcos, ele escreveu a questão da Ah, tá. produção a curto prazo e a longo prazo. Você está falando de um caso da empresa, Marcos, que ele mencionou, ou sobre a nossa aula? Peraí, sobre a aula. Ah, tá. Ô, Renan, é porque é o seguinte, eu não sei se chegou ainda, porque assim, a gente aprendeu que no PCP a gente tem a parte do planejamento operacional, que são aquelas atividades assim, que são mais a curto prazo. Eu não sei se vai ser o caso lá, por exemplo, tem um setor dentro do PCP que é a gestão de demanda, e esse setor conversa com o planejamento operacional. Só que esse planejamento operacional, ele faz uma previsão de demanda, digamos assim, mais a curto prazo. Por exemplo, o que eu vou produzir durante a semana, ou na próxima semana, e não daqui 2 meses a 3 meses, entendeu? Aí eu não sei se você deve Entendi. detalhar, se você vai falar um pouquinho disso depois, né? Temos, Você... sempre sim. Eu vou mostrar no plano de produção que a gente Ah, esboça, a gente trabalha sobre campanhas. Então, por exemplo, por uma semana a gente vai ter uma campanha de um produto X. uhum, E aí, nessa campanha, a gente especifica quais as quantidades e para quais clientes que a gente vai mandar essa produção, entendeu? sim, Aí eu acho que entra um pouco nessa parte que ele perguntou, né? Ou sim, não? É, entra, né? acho que vão seguir, deixa eu só ver, o Israel está perguntando se o TCC, se o seu estágio foi baseado no seu TCC. Acho que foi o contrário, né, Renan? Foi. Na É, verdade, eu fiz meu TCC baseado no num trabalho estágio. que eu desenvolvi na empresa. Isso. Ah, Eu sim. até separei também meu TCC para mostrar um pouco aqui no final. Na hora que eu Ah, for falar, ele já está até aberto aqui também, depois eu compartilho. então, beleza. Então, fica mais para frente aí essas duas questões. Pode seguir, então. Vamos lá. Isso. Beleza. Então, aí o que acontece na previsão de vendas? Se a previsão de vendas for maior que a nossa capacidade produtiva, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conversar com o comercial e ver quais clientes que eles vão priorizar, porque a gente não vai conseguir atender a todos. Na verdade, a Uhum, previsão mais o nosso estoque for maior que a nossa capacidade, não tem como. A gente tem que uhum, conversar com o comercial, alguém vai ter que ser prejudicado, ou você contrata mais gente, você aumenta fornos, mas aí é uma coisa mais difícil que não é a curto prazo, certo? Então, uhum, não vem muito ao caso. O ideal é o comercial conversar com os clientes, ou entrega produtos parciais, o cara pediu 50 toneladas, só entrega 25, passa 25 por outro mês para você conseguir encaixar algum outro produto, aí, assim, a estratégia deles. Agora, se o nosso estoque mais a previsão for menor que a nossa capacidade, aí a gente elabora o plano de produção. Na uhum. verdade, de qualquer forma a gente elabora, mas dessa forma a gente tem um plano mais certo, que você Certo. sabe que você vai atender todos os clientes no mês, Uhum, entendeu? Porque já aconteceu o caso de, ou se a demanda também, a previsão de vendas, mas o nosso estoque for muito inferior à nossa capacidade produtiva, for referente a 50%, por exemplo, aí a decisão uhum. da empresa é de dar férias. Porque você não vai vender, então, você não ficar com mão de obra ociosa, você comprar matéria-prima à toa, você dá férias para o pessoal. Certo. Aí, assim, depende um pouco Do vai da cenário, né? estratégia da empresa. É isso. Uhum. Ótimo. Vamos ver aqui. Mostrar o plano de produção aqui. Certo. Lá onde você trabalha quantos engenheiros de produção? A empresa é muito grande. Ela tem, no total, cerca de 250 funcionários. Engenheiro de produção que tem na empresa, deve ter uns 10.
Mas, assim, são engenheiros que eles já têm cargo de coordenadores, têm cargo de supervisores, entendeu? Alguns são engenheiros mesmo. Entendi. Essa é a parte que eu penso muito, que muitas empresas contratam você, mas acabam colocando lá como gerente, supervisor, Isso, para coordenar o serviço. isso mesmo. Ô, Rafael, tô conseguindo compartilhar a tela do Excel aqui, não? Tem jeito? Do Excel não tá dando? Não. Tenta uma janela. Às vezes dá. Pois é, eu pus a janela, não apareceu. Apareceu o Word, que é o TCC meu que está aberto aqui, e o Uhum. site. Deixa eu Tenta ver aqui, fechar o talvez Excel e abrir de novo às vezes. tirar um print aqui, talvez dê. Deixa eu ver aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer, alguma dúvida. Enquanto eu vou tentando abrir aqui. É, pessoal, pode perguntar aí, ó. Ah, agora deu. Agora deu. Apareceu aí? Ah, tá carregando aqui. Aí, tá abrindo. Agora deu. Deu? Deu. Deu certo. Beleza. Esse aqui foi o nosso plano de abril, porque o de maio, como a gente ainda está elaborando, né? Então, esse foi o nosso plano referente a abril. Vocês podem ver aqui, ó, que ele estava na revisão 3. Foi a última revisão que nós fizemos. Ah, por que que faz essa revisão? Às vezes algum cliente que estava na previsão de vendas do comercial e cancelou, a gente tem que fazer uma revisão. Às vezes algum cliente que apareceu e que é prioridade, então a gente tem que conversar com o comercial, vai tirar quem para colocar qual. Então, assim, nesses casos a gente emite uma revisão do plano. Ah, o equipamento quebrou, que produz X produto. Aí você tem que Uhum. emitir uma revisão do plano, porque você tem que trocar, entendeu? É nesses casos que a gente emite uma revisão dele. E todas as nossas respostas de análise crítica, o que que é uma análise crítica? Análise crítica é um pedido de venda do comercial. O comercial manda para nós, a CBA, por exemplo, fez uma solicitação de 20 toneladas do produto X, quando que você consegue entregar? Então, baseado nessa nossa resposta também, que a gente elabora o plano de produção para atender o cliente na data que ele quer, que é a data que ele vai precisar do produto. Certo? Certo. Aí Só vamos dar um exemplo alguém. aqui. Só interromper, porque a Dayana ela fez uma pergunta. Quem passa essas formações para vocês é o setor comercial, é o de É o vendas, né? comercial. Isso, é o setor de Isso. vendas. Ele. Eles têm uma planilha de preço. Eu só não posso mostrar a planilha porque tem valores, enfim, tem Sim, umas claro. questões mais burocráticas aqui que eu não posso mostrar, não. Mas Uhum. eles passam para nós, uma planilha bem extensa, com vários tipos de produtos, com várias segmentações que a gente faz, e os clientes. E a Sim, maioria desses pedidos, eles ainda não são confirmados, eles vão ser confirmados ao longo do mês. Por isso que a gente tem que sim. elaborar o plano, porque quando eles forem confirmados, a gente já tem uma ideia de quando a gente vai conseguir expedir para eles. Ah, sim, tá certo. Certo? Uhum. Então, vamos pegar o exemplo aqui, ó, o Tibal, que é o que a CBA compra. Nós começamos a campanha dele aqui, ó, no dia 2 de abril, fomos até o dia 3, interrompemos a campanha de Tibal para fazer um pouco do Tial 10. Aqui eu estou falando dos produtos que competem, vou explicar para vocês por quê. Uhum. Esses produtos aqui são produtos que tem sal, a gente adiciona sal neles. O Tibal, tanto o Tibal quanto o Tial, a gente adiciona o K2TF6, que é o fluortanato de potássio, e o KBF4, que é o fluorborato de potássio. Então, eles têm fornos específicos, eles só podem ser produzidos nesses fornos, por isso que eles competem. Você pode ver que nunca vou fazer um Tibal com um Tial, eu sempre vou interromper um para fazer o outro, Ah, que eles certo. competem. Então, por isso que é Uhum. importante essa previsão de vendas comercial para nós, porque o cliente vai comprar X toneladas do produto, a gente já faz ele aqui para garantir a entrega do cliente, para fazer algum outro que apareça de caráter emergencial e voltamos para o Tibal. Certo.
certo? Então, aqui, assim, não vou ficar detalhando muito, até para não prolongar, mas tem uma gama de produtos aqui, ó, e esses produtos aqui, eles têm muitas variações. O Tibal, por exemplo, esse Tibal 5 rod, ele pode ser bobina, ele pode ser vareta de 1 metro, pode ser vareta de meio metro, pode ser em barra. Então, assim, Uhum. cada cliente tem uma especificação diferente de acordo com a aplicação dele lá, entendeu? Certo. E aí, o que acontece aqui? A gente também faz uma previsão de matéria-prima, porque para produzir a gente precisa dos insumos. Então, a gente já tem um estoque mínimo também de alguns insumos, de algumas matérias-primas, que a gente passa para o setor de suprimentos. Então, a gente elabora esse plano no início do mês, igual em abril, a gente elaborou esse plano, já passamos para o setor de suprimentos, baseado nesse plano, quanto que seria o nosso consumo de cada matéria-prima. E aí ele vai no estoque mínimo dele, vê, opa, tá acabando, tem que pedir mais, entendeu? Então, assim, eles têm que ter também, a gente tem que passar a informação muito correta, até para eles terem esse planejamento de compras de insumos, porque alguns são comprados no mercado interno, e outros são comprados no mercado externo. Aí, normalmente, os que são comprados no mercado externo, a gente tem um estoque de 3 meses, fica um estoque de 3 meses na empresa. Por quê? É o prazo de você conseguir importar e chegar uma nova remessa aqui para a gente na empresa, entendeu? Ah, vocês compram produtos importados também para o processo. É Compramos. isso? Inclusive, com esse Covid aí, a gente teve problemas porque a gente compra muito insumo da China. Ah, Então, sim. assim, foi um ponto que atrapalhou bastante. Atrapalhou nossas vendas, porque a gente não conseguia vender para eles, e atrapalhou a nossa compra, porque não podia sair nada de lá. Uhum, verdade. Ué, Ítalo, É, por que não pode fazer o que constantemente, Ítalo? Eu acho que eu perdi aqui durante a apresentação. O que não pode fazer constantemente? porque deve ser É, a batelada aqui que ele está perguntando, né? Por que eu não posso seguir e fazer isso tudo, né? deve ser. Deve ser, né? Isso, Porque, não é isso? isso. Porque às vezes o estoque que eu tenho desse produto aqui, ele não vai ser suficiente até eu terminar essa batelada toda aqui, ó, essa campanha inteira. Então tem que Ah, tá. interromper, entendeu? Por exemplo, Uhum, eu estou no meio dessa campanha aqui, eu estou no meio dessa campanha, o cliente que compra esse produto me pede uma quantidade superior que eu tenho em estoque, eu tenho capacidade de produzir? Tem, então eu vou interromper aqui e vou produzir para ele, porque eu já fiz um estoque bom aqui. A gente faz umas contas baseadas assim, até o dia 15 do mês eu vou vender X toneladas, então tem que produzir X toneladas. E a gente já faz um pouco a mais, que são aqueles clientes que podem aparecer durante esse período. Porque você pode uhum. ver que a gente começou no dia 2, paramos no dia 10, essa campanha desse produto. Depois nós voltamos no final do mês de novo. Ah, sim. Porque, olha aqui, vamos ver quantos dias que deram aqui. 5, 12 dias. Se eu ficar 12 dias fazendo esse produto aqui, eu não faço mais nada. Aí, se algum cliente me pedir, como é que eu faço? Uhum, certo. Aí eu vou ter que ficar picando campanha, entendeu? Vou ter que ficar picando produção. O ideal é eu fazer um volume bom que seja suficiente para atender esse cliente por pelo menos uma semana. Os clientes que compram esse produto pelo menos uma semana. E aí o nosso Uhum, plano do mês aqui, ó, foi de 932 toneladas, tá vendo? Aí, certo. inclusive, esse exemplo foi até bom, porque vocês estão vendo aqui, ó, que no dia 5, domingo, e no dia 12, domingo, nós não tivemos produção, e nos outros domingos do mês nós tivemos. Uhum, Por quê? certo. Os meses de janeiro, fevereiro e março, eles foram muito bons em relação à venda. A gente está vendendo tanto que estava excedendo a nossa capacidade às vendas, foi o que eu falei anteriormente. Aí, qual que foi Uhum, a estratégia da empresa? Implementar uma quinta letra, porque nós trabalhamos com 4 letras, de segunda a sábado, domingo não trabalha. Com isso, uhum, com o aumento de vendas, a gente teve que aumentar uma letra. Então, a gente contratou, fizemos mais uma turma, né, que está trabalhando aos domingos, entendeu? Então, por isso entendi. que, assim, aí a empresa tenta esgotar todas É, as possibilidades para ver se a gente aham, consegue vender tudo que está sim. previsto. Só que aí, ao mesmo tempo, esse mês de maio já foi ruim, porque a previsão de vendas foi muito ruim por causa do coronavírus, caiu tudo.
É. Porque agora que está nesse pico, que está nesse auge, então a empresa tomou decisão lá atrás, quando estava assim, tava bombando as vendas, e agora, como deu esse pico do coronavírus agora, abril, maio, né, que estão falando que o pico vai ser entre maio e junho, a gente aumentou Sim. uma letra, então você está tendo uma despesa. E assim, para você ver, só para vocês terem uma ideia, esse mês de abril nós fizemos 932 toneladas, que teoricamente a nossa capacidade é de 1.000 toneladas. Uhum. Certo. E a previsão de vendas do mês de maio está de 600. Só para você ver, nós vamos ficar 400 toneladas ociosas. Aí a decisão da empresa, nós vamos puxar alguma coisa dos próximos meses, que já está confirmado, para dar férias de 15, 20 dias pessoal em junho e julho. Não sei qual que vai ser a decisão deles, mas pode ser se pensar. Tá. Ou vai acabar com a quinta letra, vai ter que demitir o pessoal, não sei. Então, assim, são decisões difíceis que a empresa toma, né? Tem que E tomar. pegou de surpresa, né? Você vê que Exatamente. né, não era, estava tudo fluindo bem até o ponto que apareceu um problema que, né, a empresa não contava de forma alguma, né? É verdade. E parece que o Marcos está perguntando assim, o bom é que auxilia antecipadamente na tomada de decisões futuras em relação às vendas e controle do estoque. Na Isso verdade, mesmo. e o PCP aí, ele trabalha com base em previsão de demanda, né? E faz o estoque com base nisso, não é isso? A gente também tem um estoque máximo, né, que a gente não pode Uhum, ultrapassar ele. Então, assim, o nosso estoque é 200 toneladas, a gente não pode passar disso. Então, se a previsão mais o nosso estoque de 200 toneladas for muito inferior à nossa capacidade produtiva, aí uhum, a empresa já toma estratégia, ou de demissão, ou de dar férias, sim, igual a planta química, por exemplo. Vou dar um exemplo que aconteceu no final do ano passado. Estava muito ruim a planta química. Qual que foi a uhum, estratégia da empresa para não demitir? Que a empresa aqui, ela pensa muito nas pessoas. Esse ponto a MG, uhum, ela é muito boa, ela é bem humana. O que ela fez? uhum, Para não demitir o pessoal, ela colocou o pessoal em layoff. O que é esse layoff? Eles suspenderam o contrato de trabalho do pessoal por 3 meses, para ver se em 3 meses as coisas iam melhorar, entendeu? uhum, sim, Então, assim, a planta parou em novembro, eles ficaram novembro, dezembro e janeiro. Eles voltaram em fevereiro a trabalhar. E mesmo assim, ah, aí dá falta de sorte. Quando você volta a trabalhar depois de 3 meses parado, tem coronavírus. E na planta química é pior ainda, porque todos os materiais da planta química são exportados, são para exportação, como eu disse. sim, Então, uhum, ninguém está exportando, ninguém está importando nada, ninguém está comprando nada nosso. Não pode nossa, sair nada, coronavírus, as empresas estão quebrando, então, assim, é complicado, é uma situação tá, complicada que a empresa passa às vezes. Aqui, é, no caso do alumínio, que é mais para o mercado interno, a gente não está tendo tanto problema, não. Nós estamos começando a ser afetados agora pelo coronavírus, porque sim, os nossos maiores clientes estão em São Paulo. sim, e E, lá e o o negócio pessoal em tá São feio, Paulo está parando, tá? Teve clientes que têm pedido nosso de março e já postergaram para junho. Ou seja, eles estão vendo que a situação não vai melhorar até junho, uhum, por é, enquanto, né? Então, assim, tá, é uma situação muito complicada que nós estamos passando agora. Essa questão é, do Covid aí. O pessoal acha que não, mas está influenciando bastante também as indústrias, bastante, as empresas. Empresa menor, não, eu acho que não vai suportar, não. é, Porque já tem um caixa apertado, já vende pouco, precisa do uhum, material, não tem demanda, né? Então, assim, fica difícil. A empresa maior consegue sustentar. A gente aqui está conseguindo, não teve demissão nenhuma até agora. Até perguntar aqui, né? Qual que é da produção, qual foi o estudo da empresa? Férias, home office, operação caiu, não teve demissão. uhum, Muitas pessoas tiraram férias, algumas tiveram, não, suspensão de trabalho não teve, teve redução de salário para cargos mais altos e home office. Home office tem muita gente home office. é, Praticamente todo o setor administrativo está em home office, só produção mesmo. E a gente deu sorte, nossa cidade aqui está com 10 casos confirmados, se não me engano, ninguém da empresa tem, nem sintoma, ninguém ah, foi afastado por isso, entendeu? A gente está adotando todas as medidas, estamos de trabalhar de máscara, revisando o horário de almoço, assim, estão uhum, respeitando bem essa distância de 2 metros, 1 metro na hora do almoço, álcool gel em todas as salas tem, então, sim, assim, o pessoal está prevenindo bem, entendeu? uhum.
Ah, Que é que home ótimo. office. Eu perguntou aqui isso. Home Home office office é o trabalha em trabalho casa. de casa. Assim. Isso. Onde você trabalha, você fornece material para diversas pessoas, certo? Para até países. Uhum. Dentre esses pessoas, dos pessoas que você fornece, vem algum consultor de fora para avaliar a produção, chegar lá para ver como que está funcionando? Tipo uma auditoria, Renan, tipo Uma assim. auditoria. Tem. Nós temos auditorias de clientes, sim. Inclusive, antes dessa pandemia aí, a gente tinha uma auditoria da Mangels marcada lá para a empresa. Só que como teve, né, essa pandemia aí, começou essa situação do coronavírus, aí eles cancelaram. Mas a gente tem auditorias de clientes, eles vão lá na empresa para ver se a gente está seguindo os procedimentos operacionais, como que é feita toda a nossa produção, como que a gente compra o material, para ver se a gente compra realmente de empresa legalizada, que não pratica trabalho escravo, né? Enfim, toda essa questão a gente tem. Para ver como que é feita a análise do material deles, se a gente manda realmente material dentro da especificação. Tem uma auditoria rigorosa de clientes. Não são todos, mas a gente tem de alguns, sim. Ô, Renan, só dá uma olhada na pergunta do Israel, questão do Israel. estoque de matéria-prima, que ele está perguntando. Para o caso do mercado interno, Israel é mais tranquilo que você consegue cancelar. Agora, para caso de importação é mais complicado. Depois que você já comprou, tem que deixar vir. E aí, o que você pode fazer? Postergar as próximas compras que estavam programadas. Ah, tá. Porque você tem uma previsão, assim, o comercial faz uma previsão para o ano todo. Só que quando eles fizeram essa previsão, eles não estavam considerando o Covid aí. Então, assim, eles já deixaram compras programadas em alguns períodos do ano. O que eles podem fazer? Cancelar algumas ou adiar algumas. Alguma que ia chegar, por exemplo, aqui em maio, passar para julho, porque nosso estoque já está cheio, que a gente tem, que a gente importou nesses meses anteriores, vai dar para a gente trabalhar até maio e junho, entendeu? Essa que é a estratégia utilizada aí. E essa previsão, Renan, ela vai mudando também, né? Que a pergunta que ficou lá atrás, essa questão da previsão a curto prazo, né? Porque essa previsão ela vai mudando aí ao longo do ano, né? Faz uma previsão maior, que é um planejamento maior, mas isso aí também a curto prazo vai mudando, né? Vai mudando. A gente tem bids de empresa aí, porque essas empresas, principalmente da China, México, dos Estados Unidos, eles mandam bids. O que é bid? Bid é uma cotação. Eles mandam cotações para todas as empresas que fabricam o mesmo produto. E aí eles levam em consideração tudo, o preço, a qualidade, o prazo de entrega, enfim, eles levam tudo isso em consideração. Vai que a empresa ganha um bid desse, aí já muda todo o cenário já. Aí você tem que atender o cliente, entendeu? Aí muda toda a previsão, que você não estava contemplando esse bid na sua previsão e agora ele já está contemplado. Aí com isso, já muda toda a estratégia de compra de matéria-prima, porque pode ser que você já tenha que importar já uma maior quantidade de X material, porque esse produto consome. Então, assim, varia muito. Principalmente por semana também. Pode chegar num caso de um cliente cancelar. Aconteceu isso hoje. O cliente comprou, a previsão dele era, na verdade, era pedido confirmado, 160 toneladas, ele cancelou 100 toneladas. Nossa. E eu já tinha programado a compra de matéria-prima e não deu para cancelar, então nós vamos ficar com o material parado aqui. Entendeu? E assim, é sal que a gente comprou, é um sal específico para fazer um determinado produto aqui. E esse sal, ele tem que ficar bem armazenado, senão ele pode empedrar, não dá para você utilizar ele mais, você pode perder dinheiro. Mas o cliente cancelou hoje, eu já tinha programado, eu tenho que fazer a solicitação com 10 dias de antecedência para o mercado interno, então vai ter que vir, não tem jeito, a empresa vai ter que arcar com esse custo. Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora é um momento muito diferente, né? Porque são coisas que às vezes não aconteceriam, né, Renan? Esses cancelamentos, né, essas reduções, e acaba que a empresa, né, todo mundo está flexibilizando essas coisas para se manter aí, né? Para um ajudar o outro, né? Não sei se eu estou enganado. Verdade. Não, é verdade. E tá uma situação, tá complicado mesmo. Para todo mundo, todos os setores estão sendo muito afetados. Eu acho que não tem nenhum setor que não está passando aperto nesse momento, nossa. E eu acho que vai piorar a partir de agora. Vai. O estoque aí, o Israel Você está vai perguntar aqui do perguntando. estoque? Isso.
tem Isso. um tempo para se conservar armazenado? Não, eles não têm prazo de validade. Só essa questão do sal que ele não pode molhar, porque se ele molhar ele em pedra, você não consegue utilizar ele novamente. Mas as outras matérias-primas nossas não tem problema, não. Uhum. Questão de matéria-prima metálica, ela não pode molhar, porque ela em contato com água, na hora que você joga ela no forno, ela dá projeção de metal, aí você pode causar acidente. A gente tem uma Tá. capela lá que quando o material molha, todo o alumínio que a gente recebe, ele passa na capela antes para secar, para garantir que Uhum. nenhum poro lá do alumínio, ou algum rechupe, alguma coisa que tenha, não tenha água. Porque se tiver água, ele vai dar projeção, aí vai dar uma explosão. Ah, sim. O Marcos está perguntando, Renan, se tem muito imprevisto que afeta seu Tem, planejamento, né? Assim, mas tem. vamos pegar dois cenários, assim, sem o Covid, como que seria o seu planejamento? Ele seria muito alterado, num cenário sem Covid, né? Depende, porque aí vai depender das outras empresas, entendeu? Eu acho que sem o Covid não ia ser tanto, não. Só em caso Ah, desses sim. bids que eu te falei, que a empresa ganha Uhum. uma cotação, uma licitação, entendeu? Aí sim, pode mudar. Mas fora isso, não, porque os clientes eles já têm, assim, bem definido qual que é o consumo Sim. deles, entendeu? Uhum. Mas Certo. não afeta tanto assim, não. Esses imprevistos, assim, sem o Covid não ia ter tanta alteração, não. Ah, certo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Rafael, daquela diretriz. Acho que você praticamente respondeu tudo. Né, do coronavírus nós conversamos aqui, Sim. né, falou das perspectivas do trabalho dentro da empresa. Uhum. Você me perguntou aqui, né, pessoal, se eu tenho planos para mudar de emprego, se eu tenho outros objetivos. Sim. Eu queria fazer um mestrado, talvez, na área de processo, para tentar melhoria de processo, alguma coisa. Só que aqui em São João, você sabe muito bem, não tem, né, Rafael? Nada para Não direto de tem, produção, tem que sair da cidade. E tem. trabalhando não tem jeito para você dedicar, né? É verdade, João del difícil. Rei é Aí perto já de fica mais BH? a Perto. Ah, mas eu 190 não. quilômetros, É, mais ou menos. Dá umas 2 horas e meia a 3 de viagem de carro. É. Acho que vocês aí estão mais perto, né? acho que não. É Não? quase o mesmo Embora tanto. É a mesma coisa. Ah, é? É. O lá, Renan, pode perguntar, Gustavo, pode perguntar. lá onde você trabalha, pro seu setor, assim, caso você pode receber uma ligação à noite, alguém falando que aconteceu um problema na indústria, que precisa, sei lá, resolver, ou, por exemplo, terminou seu horário ali do dia, vai embora, acabou. Não, Acontece o muito. ideal seria isso, viu? Assim, a gente tenta às vezes desligar um pouco, mas é complicado quando você tem algum problema, que você vê que você não vai entregar cliente, você fica meio preocupado aí, às vezes você não dorme direito, dorme pensando naquilo, sonha até com o produto outro dia, como é que vai ser, é difícil. Mas, assim, tem casos que acontecem imprevistos, finais de semana, que ligam para a gente, ligam para os nossos superiores, né, para solucionar. Mas, assim, a empresa tem escalas lá de plantão, então sempre, todo final de semana e feriados prolongados, tem um plantonista, e ele já é o responsável. Só que acaba que ele tem que ligar para as pessoas-chave de cada setor, porque uma pessoa não vai conhecer a empresa inteira, os problemas que for dar. Então, assim, acaba que não descansa, né? Porque sempre tem o telefone tocando. Ah, deu um problema aqui, por exemplo, aqueles produtos que utilizam sal que eu mostrei para vocês. Ah, deu um Sim. problema no alimentador do sal. O alimentador do sal é onde você encaixa esse bag com esse produto que alimenta o sal na liga. Ah, deu um problema. O que vai fazer? Você tem que mudar toda a sua produção em função disso, entendeu? Entendi. Sobre a parte de auditoria lá, quando vai alguém auditar, ele chega para pôr, né, no caso, um trem meio que quase de outro mundo lá, arrancando o couro dos outros, ou é um tranquilo para danar? Porque, assim, lá onde eu É, trabalho, hum, lá tem, de vez em quando, tem as auditoria. Manter um treino padrão é bom, mas às vezes ali os pessoal começam a fazer um trem sapecado do outro para bater uma meta. Aí aquilo ali vira uma bola de neve. Aí quando vai vir a auditoria, pra você provar tudo lá que tá tudo certo, dá maior trabalho. Né? Aí sobra desde nós lá, dos cargos lá mais baixos lá, até os cargos altos lá. então, depende. Normalmente, a auditoria
de cliente nosso é mais tranquilo, que ele só vai ver o processo, como que funciona para ele. Pode ser que ele já venha com alguma carta na manga, querendo mudar algum processo, alguma coisa assim. Mas normalmente ele só vai acompanhar o processo nosso mesmo. Agora, a auditoria para certificação ou recertificação de alguma ISO, aí é mais complexo, aí é mais complicado. Aí Aí ele exige avalia mais, toda né? a empresa mesmo, aí é mais exigente, aí é mais complicado. Aí depende muito do auditor, porque tem uns auditores também que vão lá para caçar pelo em ovo. Tem isso também, né? É. Verdade. E como que faz assim? Se você, por exemplo, entregou um produto para o cliente na hora reclamar, ou se caso depois ir reclamar, falar que o produto veio danificado, uma certa quantidade. Vocês Então, repõem o a produto? gente tem, né, Então, a gente tem um laboratório que faz a análise do produto, nós temos um controle de qualidade que libera o produto correto na especificação do cliente, mas pode ser assim, que chega lá o cliente tem algum problema, né? Isso acontece com todo cliente, com todos os clientes. Então, É. a gente tem uma pessoa que é da assistência técnica, um engenheiro de assistência técnica, que normalmente quando tem esses problemas, ele vai na empresa para verificar o que está acontecendo, porque pode ser um próprio erro do cliente. O cliente às vezes está usando aquele produto de forma inadequada, algum parâmetro da máquina dele que está desregulado. Já aconteceu Uhum. isso várias vezes. Você chegar no cliente lá, ele está com a trefila dele toda suja, por exemplo, ele não conseguir trefilar nosso material, entendeu? Então, assim, Certo. depende muito, mas normalmente a gente repõe esse material também. Quando tem alguma reclamação, a gente averigua primeiro, vê Uhum. todas as possibilidades, a gente abre uma não conformidade no nosso sistema lá de qualidade para a gente tratar essa reclamação, por que que aconteceu, se realmente foi um erro nosso ou se foi um erro do cliente, para depois dar o parecer para ele. Mas se a gente tem o produto em estoque, a gente já repõe imediatamente. Se não, na próxima campanha que a gente tiver daquele produto, a gente encaixa para eles. O controle de qualidade, Renan, ele é feito na inspeção final do produto ou tem durante o processo também? Tem durante o processo de fusão do alumínio, eles tiram uma amostra para ver se Uhum. aquele alumínio está contaminado. Por quê? A gente não faz análise do alumínio quando chega, a gente pega o certificado do fornecedor. Então, é a análise que o fornecedor manda para a gente Sim. confia que está dentro. E aí, Uhum. na hora que você adiciona ele na liga, aí a gente vai ver, opa, tem um elemento aqui que ele está mais alto, aí você tem que Sim. corrigir, aí você tem que jogar mais um pouco de alumínio ou algum outro produto para você baixar ele, entendeu? Porque senão você vai sair Uhum. fora da especificação do cliente. E Certo. aí tem um ponto, por exemplo, saiu um produto fora da especificação do cliente, ele precisa receber urgente, o que você faz? A gente produz de novo. Não tem tempo de produzir de novo. Ou você conversa com o cliente que ele vai ter que esperar a próxima produção, ou senão você tenta ofertar com concessão dele um produto fora da qualidade dele. Porque às vezes na especificação dele, Uhum. aquele elemento que está fora não vai fazer muita diferença para ele, Sim. entendeu? Uhum. Normalmente o pessoal lá da nossa assistência técnica já sabe, por exemplo, deu fora. A gente não manda nada fora para o cliente. Se for mandar, tem que avisar. Até porque vai no nosso certificado de qualidade também. Então ele vai ver que está recebendo fora. Aí quando ele não aceita, aí a gente tem que talvez mudar todo o nosso planejamento também para tentar atender o Uhum. cliente. Só que acaba que já fica fora do prazo de expedição dele, né? Isso também gera reclamação. Ou Mas é raro seja, não, acontecer isso. o seu setor aí é basicamente sempre tentar melhorar o processo, né, de alguma forma, tentar atender todo mundo dentro do prazo, dentro da especificação, né, planejar a sua produção tudo certinho. E, com certeza, alinhado a isso, você tem que absorver os imprevistos, né, para tentar manter tudo certinho, né, Renan? Isso mesmo. A gente tem que tentar cercar o máximo possível aí todos os problemas que a gente pode ter. Por quê? Para não Uhum. chegar no cliente. Tudo que a gente puder cercar antes de chegar no cliente é o ideal. Certo. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma curiosidade aí? Quer perguntar mais alguma coisa? Rafael, só vou mostrar meu TCC aqui então, Sim, vamos lá. Mostra para eles aí. umas partes dele aqui pro pessoal.
Explica para ele, Sena, esse trabalho você fez... Eu fiz no setor que eu trabalho mesmo. Ah, tá. Uhum. Eu fiz um trabalho de cronoanálise. O que é isso? Eu fiz medição dos tempos de produção de todas as máquinas lá do nosso setor do acabamento. Uhum. Porque lá tem a Antiligas, que é onde ele produz esse material, e tem o setor onde eu fico, que é o acabamento. O que ele faz? Ele acaba o produto. Chega o material maior, em vergalhão, enfim, a gente corta ele, a gente bobina ele, então a gente faz um tratamento para sair de acordo com a especificação do cliente. E aí eu fiz um trabalho porque ela não tinha muito disso. Ah, quanto que você faz por dia? Quanto que você faz por turno? Ficava muito na mão do operador. Eu faço 20 corridas. Ah, não, eu faço 5, eu faço 10. Então, assim, eu fiz esse trabalho, fui acompanhando todos os turnos, todos os operadores, depois a gente foi fazendo uma média para a gente padronizar. Não, ó, é tanto que você faz por turno, é tanto que você faz por dia, entendeu? Uhum. E além disso Certo. também eu propus umas melhorias lá para o galpão. Eu vou descer aqui nas fotos e aí eu mostro para vocês, porque aqui é só teoria por enquanto. Sim. Aqui, ó, esse aqui é um Tibal, a Dayana perguntou, que a CBA compra, vai desse jeito para eles, tá vendo? Ah, sim. Aí você analisou a etapa final para enrolar, é isso? Se eu entendi direito? Na verdade, assim que ele sai da produção, lá da Antiligas mesmo, ele vai um vergalhão. E aí a gente espera a análise dele. Se a análise dele ficar boa para o cliente X, no caso a CBA, a gente vai e bobina. E aí a gente faz esses 3 rolos dele, entendeu? É o máximo que cabe no pallet por questão de segurança. Embaixo ali Aí, tem um pallet, aí 3 bobinas. Aí você pode mandar com 2 ou com uma bobina também. Aí depende do peso. Cada bobina dessa tem até 200 quilos. De 180 a 200 quilos, entendeu? Então, um pallet desse aqui tem no máximo 600. Aí é só fazer a conta. O cliente pediu 20 mil, por exemplo. Aí você divide 20 mil por 600 e vê quantos pallets desse que a gente vai mandar. E, além disso, a gente faz a programação também de carretas. A gente tem um contrato com a transportadora aqui, que é o Expresso Veracruz, e ela que faz a maioria dos carregamentos para nós. Leva ao Porto de Santos, quando é exportação, leva para São Paulo, leva para o Rio, para Belo Horizonte, sim. enfim. Entendeu? Mas aí, só para eu entender, o seu TCC, ele foi estudar o tempo que os operadores levavam para enrolar? Isso, para fazer esse Para bobinamento aqui, fazer para essas enrolar essas bobinas. bobinas, Que para era fazer esses feito cortes. aleatório do jeito que eles queriam fazer, basicamente, Na né? verdade, não tinha um padrão de tempo, entendeu? Cada um falava uma quantidade. Aí, para você fazer esse planejamento, fica difícil. Por quê? O cliente pede, por exemplo, eu quero 5 toneladas do produto X. Aí eu não sei quanto tempo que eu processo esse material dele. É um dia, 2 dias, meio dia? Não sei. Aí você fica meio perdido, entendeu? A gente fez uma padronização. Lá para baixo vai ter eu vou mostrar um exemplo para vocês aí. Não, Então, beleza. aqui, ó, o material, que ele já em outro formato, você pode ver, ele já em barra, ele já vai cortado assim, então o cliente utiliza ele em outro formato, diferente dessas bobinas aqui. Esse aqui já é um outro formato de produto, ele chama WP, que é o Waffle Plates, é igual o chocolate mesmo, por isso que tem esse nome, essas igual barrinha de chocolate, já é utilizado em um outro produto, para um outro cliente, um outro processo. Acho que vai ter uma foto aqui, é o mesmo produto. Tá vendo aqui, ó? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse bobinão aqui grande, ele vira essas bobinas aqui, ó. A gente bobina e vira essas, entendeu? Ah, tá. Ele chega assim para a gente da produção, ó. Ele vem assim para a gente da produção e a gente transforma naquelas bobinas. Aqui mais um exemplo de produto nosso. Aqui, ó, tá vendo aquelas bobinas que eu mostrei lá no início? Ele tá fazendo elas aqui, ó. Ah, sim. Tá vendo? Ele tá bobinando, tem um vergalhão lá atrás, aquele bobinão grande tá lá atrás e tá puxando, enrolando nessa bobina aqui, nesse suporte amarelinho aqui, ó. E aí ele vai fazer aquelas bobinas, entendeu? Sim. E aqui nesse visorzinho aqui, ó, tá aparecendo o meu mouse aí, a setinha? Sim. Tá, Tá, sim. nesse visor aqui, ó, aparece o peso da bobina, que aí ele vai saber até onde que ele pode ir. Ah, tá. Legal. Entendeu? Uhum. Aqui também é uma outra bobina, só que aqui já são bobinas maiores, são bobinas de liga mecânica que está fazendo. Aí o operador aqui controla no painel a velocidade dela, enfim, tem mais parâmetros aqui também. Sim.
Aqui, aquelas barrinhas que estavam naquele tambor que eu mostrei aqui para cima, ó. Essas barras aqui, Sei. Uhum. elas são cortadas aqui. Ah, tá. São cortadas nessa máquina. As barras vêm desse tamanho aqui, ó, são barras de 3 metros e a gente corta. Ele insere a barra na máquina, ela vai passando aqui pelos roletes e aí tem lá. Ela é programada para cortar o peso que o cliente quer. Nesse caso é de 200 gramas. Aí, Ah, aquelas barrinhas que eu mostrei lá, cada barrinha é 200 gramas. Aqui uhum. é vareta. Aquele bobinão grandão que eu mostrei para vocês também pode virar vareta, virar essas varetinhas aqui, ó. Então, Uhum. assim, o nosso produto ele pode virar em vários Muito. formatos. Então, assim, é muito complexo, é muita coisa, é muito tipo de Uhum. produto que tem. Verdade. Aqui é outro produto. Ele está pegando aquela placa que eu mostrei para vocês lá, o wafer plate, ele está cortando ela lá. Ele corta cada quadradinho da placa. Aí o cliente compra esse quadradinho da placa. Esse é um dos processos mais demorados que tem. É bem manual, parece, né? É isso Bem que eu já ia manual. falar, é manual, né? Isso mesmo. Aqui, ó, é uma outra máquina que tem, é a máquina conforme que a gente chama, ela é de extrusão. Então, o operador injeta a barra nela, e aí ela vai laminando e ela forma umas bobinas também, igual daquele produto. Ah, mas por que que Uhum. ela não vem lá de baixo assim? Porque o laminador da Antiligas não suporta esse produto, porque esse produto aqui ele é muito duro. Então, ele não consegue ser laminado lá, ele só consegue passar nessa máquina aqui. Ah, É um outro sim. produto muito demorado também de fazer. Depois a Entendi. embalagem, as bobinas lá, eles fazem bobinamento e depois embalam elas, tá vendo? Tem a máquina nossa de Uhum. plastificar. Legal pra caramba. Aqui, ó, vamos pegar um produto aqui, vamos lá. Tibau, ó, por exemplo, o Tibau que eu falei bastante dele para vocês aí, todo mundo já Uhum. sabe o que é o Tibau, né? Né? Então, ó, aí tem cada atividade, ó, posicionamento do rod na plataforma e soldagem dele, ele gasta 6 minutos e meio. Efetuar ajuste, ligar e programar a impressora, porque cada vergalhão ele vai também com na impressão com o número do lote. Por quê? Se tiver uma reclamação, o cliente consegue passar para nós qual que foi o lote que deu problema, e a gente consegue rastrear lá, para ver se aconteceu algum problema durante a produção dele, entendeu? Uhum. Então é 1 minuto para ele fazer isso. Combinar em si, 46 minutos, identificar as Ó. corridas. Então, para ele fazer um lote daquele, ele demora 56 minutos, quase 57 minutos. Mas a É. embalagem dá 11 minutos e meio. Então, o que ele produz no turno? Ele produz 6 corridas no turno, que equivale a 7.000 quilos. Então, ou seja, se Uhum. o cliente pedir 7.000 quilos, eu consigo entregar a ele. Certo. Se ele pedir mais, não consigo, porque eu tenho outros materiais para fazer. Ou eu até consigo se eu parar minha produção para focar só nele. Então, Ah, foi tá. esse trabalho que a gente foi fazendo, entendeu? Então, assim, em 6 Uhum. horas de trabalho, eu consigo fazer 7.000 quilos desse produto para o cliente. Sim. Aí, essa foi a base que a gente teve, entendeu? Porque você não tinha, né, esse O que não tempo. tinha, Aham. Entendi. entendeu? Que não Muito tinha legal. isso. Aí eu fiz de todos os produtos, assim, não todos os produtos, de todas as máquinas, Sim. porque acaba que vai ser a mesma coisa, o que vai interferir é a máquina. Uhum. Aquele lá você viu que era 7.000 quilos por turno. Deixa eu te mostrar o do Piglet, que eu mostrei para vocês a foto, que até vocês comentaram que o trabalho era manual. Vamos ver se tem ele aqui. Tem que achar o Piglet. Aqui, ó. Acho que é esse aí. É esse. Olha lá, você faz no turno 826, tá vendo? Né? Enquanto outro você fazia 7.000, esse você faz 800. A diferença é muito grande, né? Então, aí isso é importante para a gente ter. Então, para a gente saber o que a gente vai ofertar, quando que a gente vai ofertar, o prazo. Uhum. E a gente sempre joga com a gordura, como se diz aí. Por quê? Eu não vou jogar aqui com 826 quilos, eu vou jogar um pouco mais para cima. Vou falar, para eu Sim. fazer isso aqui, eu demoro mais de um turno e meio, por exemplo. Por quê? Eu tenho que já considerar que eu posso ter algum problema durante a fabricação aqui, durante o processamento. O tempo O cliente não estimado sabe aí disso. é 0,8, né? E aí você Isso. joga para Ele mais, não um e faz, meio. ele não faz uma corrida no turno. Uhum. Exatamente. Eu jogo mais. Ah, Para eu tá. fazer o cálculo, para entregar o cliente, eu jogo um pouco para cima, porque Você eu tenho que joga uma contar com o margem. imprevisto também. Uhum. O cliente Legal. não aceita. Aí, se o cliente não aceitar o prazo que a gente tem que discutir se a gente vai deixar um pouco desse material em estoque. Por quê? Se eu tiver em estoque, eu tenho imediato para entregar ele, entendeu? Ah, sim. Uhum. Então Aí, aí assim, são depende as muito da estratégias, estratégia. né?
Isso aí depende, basicamente isso. Além desse trabalho também, eu fiz propus algumas melhorias lá para o setor, que enquanto eu estava fazendo esse trabalho, eu vi que tinha algumas coisas que podiam melhorar. Exaustor, não tinha exaustor no galpão, e o galpão é muito quente. É muito quente. Eu passei aperto lá, eu falei, não é possível, gente, dá para instalar uns exaustores. Aí eles colocaram os exaustores aqui, Ah, que ótimo. no galpão. O galpão ele era muito quente, também ele era muito escuro, então a gente colocou umas telhas mais claras aqui, translúcidas, e uns exaustores, entendeu? Já assim, já deu uma mudada um pouco na cara do setor lá, já melhorou um pouco. Pessoal, aqui tem a foto depois, ó, o galpão sem, depois com os exaustores, tá vendo? Sim. Que bom que, né, foi receptivo, né, essas mudanças. Que é importante também pensar no conforto, assim, digamos. Não no conforto, mas você oferecer um espaço adequado para o seu trabalhador, né? Isso, com certeza. E a empresa sempre é solícita. Quando é qualquer coisa relacionada ao trabalhador, às pessoas, ela é sempre solícita, não mede esforço para conseguir investimento para melhorar. Ah, que ótimo. Uma segunda mudança que eu propus aqui, essa não foi porque depende de muito investimento mesmo, foi a mudança de layout. Por quê? O layout atual é o seguinte, tem a máquina de cortar varetas que fica aqui e a bobinadeira de liga, ela fica exatamente, ela é paralela à máquina de cortar varetas. Então, quando você está fazendo um, você não pode fazer o outro. Ah, sim. Aí, qual que foi minha sugestão? Você colocar elas nas perpendicular aqui. Você coloca a bobinadeira aqui e a máquina de cortar varetas aqui, porque você consegue operar uma aqui e a outra aqui. Aqui eu não consigo operar as duas juntas porque elas estão no mesmo espaço. Elas Olha para você competem aqui, ver, então uma eu tenho que coisa escolher. simples, né? Se você for Simples, mas é olhar... porque não tem espaço. Aí teria que fazer, assim, é porque você não tem uma foto do galpão que mostra, mas é possível fazer, mas vai dar um investimento danado. Mas quando fizeram, não pensaram nisso, nessa possibilidade, entendeu? Ah, sim. Não, então isso aí não foi aplicado, né? Não, essa não foi, não. Tá em análise aí, já tem muito tempo. Eles estão perguntando, Renan, não sei se eles estão falando que Não vi, não. seu TCC foi um estudo de caso, né? Sim, isso mesmo. Foi um estudo de caso aí, Israel pessoal. comentou aí, foi grande mesmo, deu trabalho esse. A Dayane comentou aí de transporte sem carreta, é isso mesmo, são carretas. Tem materiais que a gente manda a granel, que aí vai em caminhão caçamba, mas são muitos produtos que a gente tem, não. Na maioria deles vai tudo em carreta mesmo. Ah, sim. Aqui foi só uma melhoria mesmo, tirar um painel que estava desativado, isso aqui eles conseguiram fazer, tiraram e dar uma organizada melhor nos pallets, nos varetes que a gente tinha lá. Aqui foi mais um 5S mesmo. Sim. Aqui foi uma balança móvel. Por quê? O que o operador tinha que fazer? Ele estava cortando aqui, por exemplo, nessa máquina, aí ele colocava o material todo em cima de um pallet. Aí, quando ele achava que deu o peso que ele precisava do tambor, ele levava para uma outra balança e pesava. Então, assim, ele perdia muito tempo com isso. Então, se ele já cortar o material em cima de uma balança aqui, ele já vai saber o peso que ele precisa, acabou. Finalizou o peso, ele fecha o tambor ali, pronto. Não tinha. Isso eu achava um absurdo quando eu comecei a fazer. Eu falo, não pode, gente. O cara ele perdia muito tempo, porque ele parava de cortar, ia, subia na empilhadeira, pegava o tambor, colocava na balança, via o peso, opa, tá faltando. Voltava lá, colocava de novo na máquina, completava o peso, voltava para ver se deu o peso. Então, assim, ele tinha muito trabalho à toa, né? Tinha muito retrabalho, vamos dizer assim. Agora não. Aí essa balança lá eles têm também, que é essa aqui da foto. São movimentações que não agregam valor, né? Desnecessárias, isso. São isso desnecessárias. E o outro mais tesouras, a máquina de cortar peixe. Aquela máquina que vocês viram, aquele rapaz cortando lá, que vocês falaram, é manual. Sim. Porque era o menor tempo que eu falei para vocês, era 826 quilos que estava dando lá. Talvez se tivesse mais uma tesoura aqui, você poderia cortar 1.600. Certo? Pô, mais uma tesoura, você vai cortar 2 vezes mais. Só que esse não foi possível porque você teria que adquirir uma outra máquina. Essa máquina você não podia adaptar a ela, entendeu? Aí eram coisas que dependiam de investimento, aí já é mais complicado. E aqui tem o galpão nosso aqui, agora melhorou, mas antes você não tinha muito espaço para armazenar seus produtos acabados, que vocês estão vendo na foto aqui. E a gente tinha uma área muito grande
de onde ficava estocado pallet, outros insumos que a gente utilizava. O que a gente fez? A gente tirou eles do nosso galpão e passou para um outro galpão. E aí a gente teve espaço para armazenar nossos produtos corretamente aqui, ficarem mais organizados. Também foi mais um 5S aí. Ah, sim. Tá vendo? Essa área aqui, ó, a gente tirou esses pallets daqui e aproveitou essa área para a gente armazenar material também. Uhum. Entendeu? Aí acabou. Entendi. Basicamente isso. Só isso tudo, né, Renan? Só isso tudo. Só isso tudo. É. Nossa. Ô, Renan, eu Oi. quero. Deixa eu só ver se. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tirar mais alguma dúvida? Só para a gente encerrar com o Renan aqui. Ô, Né? Renan, e sua visão de futuro agora? Gestor? E aí, Renan, Ah, quem me dera, perspectiva? né? Vamos ver, né? Se Deus quiser, a gente trabalha para isso, né? Sempre está crescendo. Mas a empresa tem muita oportunidade, ela dá muita oportunidade para, principalmente para quem começou lá. A maioria dos cargos de chefia que nós temos lá hoje, a maioria vieram de estagiário. Foi Ah, estagiário que foi crescendo, foi desenvolvendo e aí foi tendo oportunidade. Raramente eles contratam pessoas de outra empresa para assumir cargo maior lá. É sempre quem está dentro da empresa. Se você tiver o perfil, você vai ter oportunidade, pode ter certeza, de mostrar uhum. serviços, sempre tem. Ah, bacana. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Renan, eu só arrumar a vaga aí pro Ítalo. Agora com esse coronavírus não está tendo oportunidade de estágio lá, não. Estão contratando, estão até suspendendo o contrato. Mas quando tiver, eu vou passar para o Rafael, porque a gente sempre fica sabendo. É, Porque normalmente, atualmente, as vagas que estão surgindo lá estão sendo contratações internas. Até sim. para você aproveitar a sua mão de obra, você dá oportunidade pessoal de operação, que às vezes tem muita gente de operação que tem um curso técnico ou está fazendo um curso superior, entendeu? Então, assim, a empresa sempre busca dar oportunidade para quem já está lá mesmo para dar, Uhum. igual eu falei, chance de crescimento mesmo, o cara começar de baixo e ir melhorando. Mas sempre tem vaga externa. Quando tiver a vaga externa, eu vou mandar para você, Rafael, no site vagas.com, É, lá eu mando o link para você, você distribui para o pessoal aí. Ô, Renan, e também uma coisa legal, assim que passar o coronavírus, se a turma também animar, acho que a empresa é aberta a fazer visita técnica, né? Não sei como É, tá, assim, a- eu lembro que eu fiz visita técnica na MG, e até hoje eles fazem, assim, tirando, claro, essa questão do coronavírus. não, faz sim. Você até tinha Fazem. comentado comigo, né, da possibilidade da gente fazer, acabou que teve Uhum. esse negócio do coronavírus, É, atrapalhou, mas quando passar esse momento aí, a gente combina assim, a gente faz uma visita técnica lá, eu converso com o pessoal da RH, a gente marca uma uhum. visita lá na empresa. Ah, então, pessoal, aí fica. A gente vai parar lá em São João do Rei para a gente poder conhecer, né? Eu Vocês vão acredito. ver tudo na prática aí que eu falei, eu ver se É, vocês vão lembrar de tudo, né? Hã? vai cair na prova, é verdade, Renan. Pois é. Vai cair na prova essa aula, sabe? Mas eu espero, né, que todos vocês tenham gostado aí. Agradeço muito, Renan, pela sua disponibilidade, né? Pela sua paciência e ficar esse tempo aí com a gente. Tenho certeza, né, que agregou muito conhecimento aí para o pessoal. Espero que eles tenham gostado também. E quem sabe a gente ter outra oportunidade aí, né, de uma outra conversa, um outro tópico, né, futuramente, Não, com certeza aí. né? Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas do pessoal aí, tenha sido legal, para mim foi bacana demais. Ah, que ótimo. Pessoal, então a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, né? E eu vou disponibilizar o link para vocês depois. E até semana que vem, então, na nossa próxima aula. Tá certo? Boa Um noite. Até abraço, boa mais. noite, até Boa mais. Boa obra noite. aí, Mas, parabéns. Valeu, valeu. valeu. Valeu, obrigado. Nada. Boa noite, pessoal.
Até a próxima.